Boa noite, pessoal. Começando então mais um PQC. Eu queria pedir desculpas pela semana passada. Na semana passada eu não consegui fazer, por motivos de força maior. Então fica um bocado de perguntas acumuladas para essa semana. Bem, de qualquer maneira, eu estou aqui com a lista de perguntas, né? Vou tentar cobrir todas elas hoje. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Para quem não me conhece, meu nome é Hilton Souza, né? Eu sou autor de um blog chamado paleodiário.com, onde eu falo basicamente sobre dieta paleo, né? Sobre esse estilo de vida paleo, né? Sobre comer comida de verdade e como viver com isso, né? Nos nossos dias de hoje. A ideia desse programa é que ele aconteça uma vez por semana, né? Basicamente eu respondo perguntas que são feitas através de um formulário que fica lá no blog, né? no paleodiário.com. Então as pessoas cadastram lá as perguntas ao longo da semana e às sextas-feiras eu vou tentando consumir, né? Isso aí esclarecendo dúvidas que as pessoas porventura tenham. Tá? Mas vamos lá, direto ao ponto então. Primeira pergunta de hoje. Tá? Como fazer torresmo na panela de pressão? E por quanto tempo pode ficar armazenado depois de ficar pronto? Olha só, torresmo na panela de pressão é uma coisa que eu já fiz várias vezes, né? E, às vezes eu coloco fotos lá e o pessoal pergunta sempre. Não tem mistério. Tá? O que você faz? Você, primeiro passo, tire a borracha da panela de pressão. Né? Se você mantiver a borracha na panela de pressão, você vai ter torresmos queimados. Eles vão queimar muito rápido. Então, o primeiro passo, tire a panela de pressão, a borracha da panela de pressão. Você vai colocar algumas colheres de banha, que vai ser só para você untar a sua panela de pressão, e literalmente acrescenta o tocinho cru. Né? Você tempera o tocinho da maneira que você mais gosta. Geralmente eu uso só sal, né? Mas poderia usar outros temperos, já fiz com curry também, mas geralmente é só sal. Você acrescenta os torresmos ali, vai mexendo, né? O tocinho vai mexendo até ele começar a ferver, e à medida que ele vai fervendo, o próprio tocinho vai soltando mais banha, né? mais gordura. Geralmente eu não tampo a panela de primeira. Já vi muita gente fazendo, a pessoa já coloca a tampa na panela. Eu prefiro, né, esperar soltar um pouco mais de banha para depois tampar. E aí você não pode deixar a panela lá, o Deus dará, né? Senão fatalmente ela vai queimar. Então geralmente o que eu faço, eu deixo lá no fogo alto mesmo, né, com a panela tampada depois, sem a borracha, não se esqueçam. Né, e eu vou verificando como é que os torresmos estão ficando, mais ou menos a cada 10, 15 minutos. Né? Geralmente lá pela terceira vez que eu olho, eles já estão crocantes. Né? Aí eu tiro, escorro com papel toalha, né? Reservo a banha para eu fazer outras coisas depois, né? Fazer maionese, fritar ovo, o que quer que seja, e como os torresmos ao longo do 1 ou 2 dias que eles duram. Né? Que é a segunda parte da pergunta. Ele fala o seguinte: quanto tempo pode ficar armazenado? Sinceramente, não sei. Eu acho que é bastante tempo, porque como é frito em gordura e tem pouco teor de água baixo, eu acho que ele deve demorar a estragar. Mas eu não sei porque os meus nunca duram mais do que 2 dias. Então, se eu faço lá 2 kg de torresmo, 2 kg de toucinho, né? Ele vai durar 2 dias no máximo, que eu adoro. Tá? Beleza, vamos lá. Vamos para a segunda pergunta. Estou fazendo dieta com um nutrólogo. Já perdi 13 quilos em 6 semanas. Porém, ela é muito estrita. Será que posso mudar para low carb sem ter prejuízo? Olha só, essa pergunta é capciosa. Né? Primeiramente, tem que entender o que você está chamando de estrito. Tá? Pelo teor da pergunta, eu estou achando que ela é uma dieta que não é low carb. Se você está perguntando que pode mudar para low carb, né? Eu entendo que ela não é low carb. E aí, ela não sendo low carb, eu fico um pouco encucado. Né? Porque geralmente as pessoas acham, e é um pensamento que eu considero raso, né? As pessoas acham que dietas low carb, paleo low carb, que são restritas. Né? Eu particularmente não acho. Mas tudo bem. O que essa pessoa está perguntando, que ela está afirmando, que a dieta do nutrólogo dela é muito restrita. Né? Eu realmente precisava de mais insumos para conseguir responder a pergunta bem. Né? O que ela está chamando de restrito? Será que o restrito é em volume? Será que ela está achando que está comendo pouco? Né? Porque para perder 13 quilos em 6 semanas, né, e não sendo uma dieta low carb, eu imagino que ela deve estar passando um pouco de fome, talvez. Né? Porque esse volume, essa perda de peso, nesse prazo tão curto, é bastante agressivo. Tá? Então, assim, só tentando amarrar. Né? Bem, eu acho que, e aí posso estar puxando a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que qualquer pessoa pode mudar para uma dieta low carb sem ter prejuízo.
Tá? Eu acho que as exceções, né, de pessoas que não se dão bem com low carb são exceções muitíssimo raras mesmo. A maior parte das pessoas deve se beneficiar, né, disso. Mas vamos lá, mais uma perguntinha. Sou atleta maratonista e anos de high carb me deixaram pré-diabético, que eu reverti com low carb. Ó, excelente, hein? No entanto, desenvolvi intolerância a carboidratos e se eu consumo mais do que 80, 90 gramas de net carbs, né, de carboidratos líquidos, fico muito inchado e por isso ficar sempre abaixo, em torno de 70 gramas. A minha pergunta é quanto à qualidade do sono, visto que os carbos sempre me ajudavam a dormir melhor, mas agora que eu os evito por causa da minha intolerância. Como resolver o problema de acordar várias vezes durante a noite e ter problemas para voltar a dormir sem ter que aumentar o consumo de carbos? O que é pior? Não ter qualidade do sono ou voltar ao pré-diabetes e correr o risco de ficar diabético? Essa é uma pergunta difícil, tá? É uma pergunta difícil. Eu percebo que em mim, por exemplo, quando eu estou comendo muito pouco carboidrato, às vezes que eu faço dieta cetogênica ou quando eu faço jejum, né, jejum absoluto mesmo, os primeiros dias, principalmente, eu acho difícil dormir. Né? Sabe-se, né, do impacto do consumo de carbos no sono. Né? Os carboidratos ajudam a gente a dormir melhor. Tá? Então, assim, só fazendo pegando um gancho nisso, né? Para quem está chegando agora em dieta low carb, né? Dieta low carb não é não comer carboidratos. Tá? Os carboidratos são macronutrientes como qualquer outro. Você não tem que ter medo nem ódio deles. Tá? O que você precisa é saber qual volume comer, quanto diz que te atende. Tá? Mas para a pergunta dessa pessoa aqui, né? O que está o resumo dele, né? Ele está com medo de comer carbos mais do que ele aguenta, né? do que ele tolera e voltar para a diabetes, mas ao mesmo tempo comendo muito pouco, ele está tendo dificuldade em dormir. O que eu te sugeriria é comer os seus carboidratos do dia logo antes de dormir. Tá? Então, assim, tenta estruturar uma dieta para você que, sei lá, que seja zero carbo ao longo do dia, cetogênica bem estrita mesmo. E aí, antes de dormir, para conciliar o seu sono, você come aí as 70 gramas que você falou que come. Né? Faça um teste com isso. Eu acho que você pode ter uma surpresa boa. O que eu percebo, pelo menos, tá? Em mim. Sempre que eu estou nessas temporadas de baixíssimo carboidrato e com esses problemas, com dificuldade para dormir, né, nesses primeiros dias, basta uma dose maior de carbos, um pouco mais de fruta, um pouco de batatas antes de dormir, e eu durmo como uma pedra. Tá? Então, experimente isso. Tá? Tente manter o seu nível de carbos, mas desloque para você comer à noite e faça o teste. Vamos lá. Olá, Hilton. Gostaria que você me dissesse qual bateria de exames laboratoriais são necessários para acompanhar o metabolismo. Por exemplo, T3, T4, acidez, índice glicêmico, enfim, o básico de um exame solicitado por um clínico geral. Parabéns pela sua iniciativa. Bem, obrigado pelos parabéns. Em relação aos exames, primeiramente, que fique claro, né, eu não sou médico e eu não sou nutricionista. Tá, ok? Então, assim, as coisas que eu estou falando, que eu falo sempre aqui, né, são opiniões minhas baseadas no que eu leio. Né, as coisas que eu leio geralmente tem peso de evidência científica forte. Mas, novamente, não sou médico, não sou nutricionista. Tá, bem, dito isso, para todo mundo que quer encarar uma dieta low carb, o que eu sugiro que as pessoas façam para controle próprio e muitas vezes para tranquilizar a família, foi o que eu fiz. Quando eu comecei lá em 2013, que todo mundo da minha família tinha medo e falava, nossa, você vai morrer, as artérias vão entupir, você vai passar mal, esse monte de gordura. O que eu fiz foi fazer exames periódicos e a bateria de exames era mais ou menos a mesma. Eu fazia sempre o colesterol total e frações, fazia ácido úrico, fazia creatinina, fazia proteína C reativa, fazia enzimas hepáticas, que mais? E hormônios da tireoide. Tá? Então, acho que assim, com isso aí, se você tiver algum distúrbio metabólico subjacente, vai te permitir detectar com bastante facilidade, tá? Com essa bateria de exames. Vamos lá, mais um. Hilton, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Sempre pego dicas no seu palho diário. Gostaria de saber se um copo de 400 ml com limão, estou supondo que é 400 ml de água, né? Com limão e um pouco de sal integral, quebra o jejum. Não, a probabilidade disso é muito baixa. Isso, um copo de água com limão, o teor calórico disso pertinho de zero. Não vai quebrar jejum. Sempre tomei água com limão quando acordo, mas depois que eu vi o Dr. Laí Ribeiro e o Flávio Passos falarem que é muito bom colocar sal, comecei a fazer. Adoro.
Desde já agradeço a atenção. E a água com vinagre de maçã orgânica também quebra o jejum? Bem, também não quebra. Olha só, essa questão de você consumir água ou coisas um pouco mais ácidas com sal ou sem sal, em termos de jejum, não vai ter impacto nenhum. Tá? A questão do consumo de sódio, né? A gente sabe, a gente tem visto aí, né, como que a opinião científica, a opinião médica está mudando a respeito do sódio, assim como está mudando a respeito do açúcar. A gente já sabe hoje que os limites máximos recomendados para o consumo de sódio, na verdade, eles são muito baixos. Tá? Se você pega aí, principalmente os livros do Gary Taubes, ele fala bastante sobre isso. Né? O sódio foi mais um que levou a culpa. Né? Assim como a gordura levou a culpa por um monte de coisas que o açúcar faz, o sal de cozinha, né, o sódio levou também. Tá? Então, bem, eu acho que assim, as pessoas têm muitas vezes costume de consumir sal. Eu não vejo necessidade explícita de eu ficar tomando sal, a menos que, sei lá, eu esteja quando eu estou me adaptando a uma dieta de baixo carboidrato ou quando eu estou fazendo jejum, né, aí pode fazer sentido eu tomar pitadinhas de sal ao longo do dia. Mas não sendo isso, eu não vejo necessidade. O sal que a gente precisa está na comida que a gente come, a gente tempera do jeito que quer. Né? E para quem tem medo de sal, né, e está chegando agora para uma dieta low carb e paleo, lembra sempre que a maior fonte de sódio não é a comidinha da sua casa. Onde mais tem sódio não é a carne que você faz. Né? Onde mais tem sódio na alimentação convencional é nos sucrilhos, é no biscoito recheado, é no pão, é na Coca-Cola, é no Gatorade. Isso tudo é lotado de sódio e passa batido para a maior parte das pessoas. Aí o cara faz uma comidinha sem sal e toma uma Coca zero também. Né? Pô, e toma um Gatorade também. Tá trocando 6 por meia dúzia, cara. Tá? Então lembra sempre disso. Né? O sódio não necessariamente é seu inimigo. Né? Males, que o sódio certamente, por exemplo, ele causa aumento de pressão. Né? Isso é inegável. Mas a insulina elevada causa muito mais aumento de pressão. E a insulina fica elevada porque a gente come açúcar demais. Então comer açúcar demais eleva mais a pressão do que comer sal. É aquelas coisas que não contam pra gente. Tá? Bem, vamos lá. Mais uma. Prezado Wilton, tudo bem? Tudo bem. Tem algumas perguntas sobre alimentos adequados para a dieta paleo. Tenho comprado no supermercado amendoim torrado sem casca. Se verificarmos a composição de gorduras, fibras e carboidratos impressa no pacote, é bem vantajoso. Mas fico em dúvida, pois a questão das leguminosas na dieta paleo é polêmica. Qual que é a sua opinião? Olha só, pessoal, durante muito tempo, quando eu comecei a fazer dieta paleo, eu aboli as leguminosas da minha vida. Né? Por quê? Eu li o material que eu tinha à mão na época e falei, leguminosa não dá certo, esse negócio não vai prestar. Então eu parei de comer amendoim, parei de comer feijão, parei de comer grão de bico, ervilha, lentilha, parei de comer soja. Tá? E à medida que eu fui me aclimatando à dieta, fui lendo, pesquisando, estudando, começa a ficar umas pulgas atrás da orelha. Você tem que sempre manter o seu ar de ceticismo. Tá? A gente não tem que acreditar nas coisas porque tem um cara falando para você na internet. Né? Você tem que, às vezes, correr atrás da informação. Né? Então, bem, pensei, o meu primeiro contato foi exatamente nisso. Falei, poxa, o cara está falando que amendoim faz mal, né? Porque amendoim tem antinutriente e tudo mais. Vamos pesquisar então. Né? E o que você começa a perceber, né, que assim, amendoim tem antinutriente? Tem. Amendoim cru. Poxa, a gente não é muito comum comer amendoim cru. Eu já comi muito quando era criança. Eu lembro na fazenda. Né? Às vezes tinha a colheita de amendoim e a gente comia amendoinzinho cru. É gostoso, né? Não tem dúvidas disso. Mas é bastante rico em antinutriente. Então, de praxe, não se come amendoim cru. Mas agora, amendoim torrado, pô, faz tanto mal assim mesmo? Quando você começa a ver os poucos estudos que tem sobre isso, não se constata mal nenhum. Né? Amendoim ele tem um risco de contaminação por fungo, por exemplo. Isso é clássico. Já teve surtos aí não sei nem se a palavra é surto, né? Mas já teve casos de contaminar muita gente porque o amendoim estava contaminado com aflatoxina, que é uma toxina produzida por fungo. Mas, pô, nesse caso a culpa não foi do amendoim. O amendoim estava contaminado. Agora, alguém já morreu por comer amendoim torrado? Muito pouco provável. Tá? Então, a minha opinião sobre leguminosas é a seguinte. Uma leguminosa bem preparada, né? No caso do amendoim, por exemplo, amendoim torradinho. Né? No caso de feijão, grão de bico, ervilha e lentilha. Né? Foram demolhados, ficou de molho várias horas, você cozia, fez o cozimento na pressão, cozinhou bastante, trocou água de molho, descartou, série de coisas. A quantidade de antinutrientes que vai ter ali
é muito baixa. É muito baixa. Então as pessoas não vão morrer porque elas comeram feijoada, porque comeram feijão com caldo. Né? Ah, Hilton, mas você come feijão? Eu raramente como feijão. Né? Mas é uma questão pessoal. Eu nunca fui grande fã de feijão. Eu comia porque era hábito de comer. Né? Mas na prática, em termos de nutriente, não tem nada que tenha no feijão que não tenha na carne, sei lá, e outros vegetais, legumes. Né? O ferro do feijão. Pô, o ferro do feijão, não dá para você comparar o ferro do feijão com a disponibilidade de ferro em carne vermelha. Então, se o seu problema é ferro, você não precisa de feijão. Ah, mas a proteína do feijão. De novo, proteína do feijão, proteína do ovo ou da carne não se comparam. Ovo e carne são proteínas muito mais disponíveis para a gente. Né? Beleza. Motivos bioquímicos para comer feijão existem? Não, não existem. Agora, o feijão é gostoso? É gostoso, sim. De vez em quando eu como caldo de feijão. Tá? E como sem medo. Às vezes eu como caldo de ervilha, às vezes eu faço grão de bico amassado, né? Pasta de grão de bico, hummus. Né? E eu tenho consciência plena de que aquilo não vai me fazer mal, principalmente pelo volume que eu como. Eu não como tonelada. Tá? Então, voltando à pergunta específica. No caso do amendoim, eu como amendoim praticamente todo dia. Um pouquinho de amendoim torrado. Entendeu? Eu gosto de colocar amendoim torrado com abacate, por exemplo, dá uma textura boa. Né? Então é isso. Como o seu amendoim em paz. Segunda parte da pergunta dele. Gelatina em pó sem sabor. Tenho usado para fazer pudim de leite de coco, sem açúcar, obviamente. Essa receita me interessa, inclusive, tá? Pudim de leite de coco deve ficar muito bom. Né? Alguma observação a fazer? Obrigado e um abraço. Olha só, as gelatinas em pó, para dar essa textura de coisa gelatinosa, eu já vi bastante gente usar. Não é algo que eu tenha como comum na minha culinária, não. Eu já usei, não vou dizer que eu nunca usei, não, mas eu já usei sim. Mas de praxe, não. Eu não costumo usar. Por quê? A minha culinária é muito simples. Né? Durante um bom tempo eu ficava inventando, fazia tortas, fazia isso, fazia aquilo. Né? E agora, à medida que o tempo passou, né, que eu fui ficando mais velho na dieta, vamos dizer assim, eu não sinto mais falta dessas texturas. Tá? Então, assim, por exemplo, às vezes, hoje a minha esposa fez uma mousse de cupuaçu. Era polpa de cupuaçu e creme de leite. E pôs na geladeira. Ficou muito bom. Mas, em geral, eu não faço nem esse tipo de receitas. As minhas sobremesas são uma banana, uma laranja. Tá? Não estou dizendo que isso é o que tem que ser feito, nem que é o certo, não. Tá? Voltando à sua pergunta, não acho que gelatina tenha problemas. Tá? Relembrando, gelatina é uma comida altamente industrializada. Eu estou entendendo que você não come toneladas de gelatina de uma vez. Beleza? Vamos lá, mais uma pergunta. Tenho uma filha de 9 anos e há 2 anos os exames delas deram alterados. Colesterol, triglicérides e glicose altos. Ela tem agora um pouco menos de 1,40 m e 34 kg. Começamos então a busca por dieta para ela. Eu não achava que tínhamos alimentação ruim, com cheetos, refri, etc. Mas era cheia de biscoitinhos integrais, pão integral, industrializados. Hoje cortei completamente os biscoitos industrializados, pão e produtos muito processados. Os exames da minha filha há 1 ano ainda deram alterados. Apertei mais ainda nossa alimentação. Ainda não refiz os exames. Confesso que estou com um pouco de medo. Minha filha toma suco de fruta, melão, melancia e laranja pelo menos uma vez ao dia. Come biscoitos de aveia que nós fazemos umas 3 vezes na semana. O restante dos lanches que ela leva para a escola são castanhas, tomate, cenoura, ovos de codorna, pipoca, pão low carb do blog Nutri das Panelas com queijo. A pergunta: gostaria de saber quanto podemos restringir carboidratos para crianças sem ter problemas. Então, olha só, a gente tem um monte de coisas aí. Se me permite, tá? Eu vou dar alguns pitacos e você sinta-se livre para falar: Hilton, vai catar coquinho, não vou atender o que você está falando, não. Tá ok? Olha só, você já tirou um monte de industrializados da vida da sua filha, né? Por que você continua mantendo a aveia na dieta dela? Acho que assim, eu até entendo um pouco, talvez seja prático, né? Talvez, não sei, talvez é porque seja barato, né? Vai saber o porquê. Mas olha só, se a sua filha, se ela toma suco de fruta pelo menos uma vez por dia, come esses biscoitos de aveia 3 vezes por semana, ela leva pipoca para a escola, tudo isso, no final das contas, é um monte de carboidrato, tem um monte de carboidrato escondidinho aí, alguns de índice glicêmico alto, né? Suco, principalmente, e a pipoca. Tem índice glicêmico, a aveia nem se fala, obviamente. Então, bem,
isso aí com certeza vai ter impacto, né, na saúde metabólica da sua filha. Né? E por que eu estou falando isso? Principalmente se você fala que ela já tem essas alterações historicamente, provavelmente a tolerância dela ao carboidrato é baixa. Tá? A tolerância dela ao carboidrato sendo baixa, eu acho que, se fosse a minha filha, eu tentaria ser mais estrito do que isso. Tá? Eu sei que pode gerar estresse psicológico para a criança, né? Mas ainda assim, né, para uma criança que está tão jovem e já tem esses marcadores alterados, talvez valha a pena você andar por esse caminho. E aí eu acho que a intervenção deveria ser multidisciplinar. Você deveria falar com um nutricionista que apoia a linha paleo, você deveria falar com um psicólogo, né? Porque você restringir para uma criança as guloseimas que ela vê os coleguinhas comendo vai ter um impacto. Tá? Então, assim, provavelmente não vai ser tranquilo cortar isso da alimentação dela, não. Mas pegando a pergunta em si, gostaria de saber quanto podemos restringir de carboidratos para crianças sem ter problemas. Olha só, o que a nutrição ancestral nos fala é que os humanos, a gente existe nos 5 continentes há no mínimo 10 mil anos. Né? Por quê? Aqui na América, o último continente onde os humanos chegaram, os indígenas são de mais ou menos 10 mil anos. Tá? É claro que se você for pegar na África, tem humanos há 2 milhões e meio de anos. Né? Ou pelo menos as espécies que evoluíram para se tornar o que nós somos hoje. Mas você pega aí humanos, Homo sapiens sapiens, a gente tem 200 mil anos de idade. Tá? A maior parte da nossa história, a gente não comeu muito carboidrato. Né? Na verdade, em vários casos, a gente comeu nada de carboidrato. Você pega, por exemplo, as crianças esquimós que estão lá ainda hoje, que têm alimentação tradicional, né? Poxa, eles vão comer alguma coisa próximo de 0 carboidrato. Tem umas fotos muito bacanas na internet, né, mostrando crianças esquimó comendo, parece que é fígado de foca cru e tomando uma xícara de sangue. Né? Não estou falando para ninguém fazer isso, obviamente. O que eu estou querendo dizer elas não são menos saudáveis por isso. Tá? A verdade é que a gente pode viver bem com dietas muito variadas. Né? O que estraga a nossa saúde não é a dieta ter muito carboidrato, ou pelo menos não é só isso. É a dieta ter muito carboidrato refinado. Né? Você pega, tem povos tribais, né? O exemplo clássico lá é o povo Hadza, na África. O povo Hadza, eles comem 70% de carboidrato e são saudáveis. Mas o carboidrato não fazia mal? Todo mundo não fala isso? Não. Qual carboidrato que eles comem? Os caras, desde pequeno, eles não comem bala, não comem donut, não tomam sorvete. O carboidrato deles vem de fruta, vem de raiz. Tá? Então é isso. Para as crianças dos Hadza, tem muito carboidrato e eles são saudáveis. Para as crianças esquimós, é 0 carboidrato e eles são saudáveis também. Tá? Então, o que a evidência evolutiva nos diz é que você poderia cortar o carboidrato de um ser humano o tanto que você quisesse. A gente consegue viver sem carboidratos, desde que você tenha acesso a proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais e água. O nosso corpo consegue fabricar carboidrato. Ok? Agora, de posse dessa informação, o que você vai mudar na dieta da sua filha é uma coisa a respeito da qual eu não consigo te falar o que você tem que fazer. O que eu acho é que você precisa intervir. Agora, o como, eu realmente acredito que você precisa de uma equipe multidisciplinar aí, tá? Um nutri-paleo bacana, ou um coach bacana, e um psicólogo, provavelmente, pelo fato dela ser criança. É difícil você convencer a criança a comer comida de verdade quando ela já tem uma vida comendo comida lixo, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Dicas de alimentação para crianças, metabolismo das crianças, o que tem de diferente? Existem problemas na zero adoçante? Quero dicas porque temos sofrido um pouco questões psicológicas dela na escola. Gostaria de ter mais opções saudáveis para ela. No blog Nutri das Panelas usa-se muito adoçante. Fico com medo de ter algum problema para ela. O seu medo ele tem fundamento, tá? A gente viu aí, saiu no final de 2014. Isso, no final de 2014. Saiu um estudo bacana mostrando que em determinadas pessoas, o uso de adoçantes artificiais, especificamente sacarina no caso, induz resistência à insulina. Né? Então, muitas vezes, a gente embarca na dieta paleo, low carb, e fala, eu não vou comer açúcar, mas eu posso comer adoçante à vontade.
né? Eu encaro, e para todo mundo que me pergunta, eu falo sempre o seguinte, cara, o adoçante ele tem que ser uma muleta. O adoçante você usa o adoçante enquanto você está se livrando do sabor doce. Né? Uma vez que você já se livrou do sabor doce, que você não tem mais aquele desejo de comer doce, o melhor é que você vá reduzindo, né? E na verdade as coisas têm que ser concomitantes. Tá? Você vai do açúcar para o adoçante, mas você vai diminuindo o adoçante cada vez menos até você conseguir chegar no ponto de você não querer mais comer adoçante. Por quê? Porque adoçante, meus amigos, não é comida de verdade. A adoçante fomos nós humanos que inventamos. Né? O mais antigo deles, a sacarina, não tem nem 120 anos ainda que a sacarina existe. Tá? Então, assim, o efeito dessas coisas sobre o nosso corpo não é bem conhecido ainda. Todo mundo achava que era, até que essa pesquisa mostrou uma coisa que até então inédita. A sacarina influencia a microbiota intestinal de maneira que a pessoa pode se tornar resistente à insulina. Não aconteceu com todo mundo, mas aconteceu com 50% do grupo de teste. Tá? Então, não ache que adoçante é água. Tá? Adoçante não é água. O uso dele não pode ser indiscriminado. Vamos lá, mais uma. O que o doutor acha... Gente, eu não sou doutor, eu não sou médico, eu não sou nutricionista, tá? Vamos lá, o que o doutor, né? O que o doutor acha da utilização da metformina como aliado em diminuir a secreção da insulina na refeição lixo ou então auxiliar no início da low carb? Cara, essa pergunta, assim, é até difícil. Às vezes eu fico pagando de chato. Tá? Vamos fazer uma recapitulação histórica. Olha só, até 1922, se eu não me engano, a insulina humana ela não tinha sido isolada ainda. Tá? E a metformina ainda não existia. A metformina foi sintetizada, descoberta, qualquer que seja o nome que se dê para isso, no final da década de 20. Eu acredito. Né? Então, olha só, vamos colocar até 1930, para ficar um número redondo. Até 1930 não existia remédio para diabetes. Não tinha nada que você pudesse comprar para ajudar você com a doença. Como que as pessoas tratavam diabetes? Com dieta. Né? Com dieta. O Elliot Joslin, que é considerado o pai da diabetologia, né? Foi o pioneiro no estudo da doença, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX. Né? O Dr. Joslin ele fundou um centro de pesquisa de diabetes, que hoje leva o nome dele, né? O Joslin Diabetes Center, está nativo até hoje, é uma das referências do mundo. O Dr. Joslin ele tratava os pacientes dele de diabetes de duas maneiras. A primeira era uma dieta de baixíssimo carboidrato e a segunda era jejum. Você percebe? A ferramenta que ele tinha para tratar na época não existia remédio. Então era comer pouco carboidrato ou fazer jejum. Com isso, ele controlava o diabetes dos pacientes dele. É tão simples assim. Né? O que aconteceu? Quando se isolou a insulina humana, que ela conseguiu ser sintetizada, né? Depois que se inventou a metformina, os médicos viram uma solução para deixar as pessoas comerem o que elas quiserem e controlar os sintomas dela com remédio. Qual que é o problema básico disso? Né? Saúde à base de remédio não é saúde. Né? Se você... eu não tenho nenhum sintoma, estou tomando um monte de remédio. Se você para de tomar o remédio e o sintoma volta, quer dizer que você não estava saudável antes. Né? Hoje o viés da medicina é muito no sentido de tratar o sintoma, não se trata a causa. Tá? Então, voltando à sua pergunta, o que você acha da utilização de metformina como aliado para diminuir a secreção de insulina? Cara, eu acho literalmente um tiro no pé. A minha opinião sincera é essa. Né? É aquele exemplo clássico. Né? O cara precisa pintar a janela do porão. Está lá no nível do chão a janela. Aí o que ele faz? Ele cava um buraco enorme, põe uma escada dentro do buraco, desce no buraco, sobe na escada e aí ele pinta a janela. Né? Quando o mais fácil para ele fazer era ter agachado e pintado a janela. Tá? A insulina vai subir se você comer carboidrato. Tá? Se você não comer, ela não vai subir. Então o que você está fazendo? Eu como carboidrato, a minha insulina sobe, eu tomo metformina para resolver o problema. Era mais fácil você não comer o carboidrato e não ter o problema em primeira instância? Você não acha que faz muito mais sentido isso? Tá? Porque o caminho de tratar o diabetes só por via medicamentosa, geralmente ele é um caminho sem volta. Né? As pessoas vão tomando doses de insulina cada vez maiores, tá?
Por mais que o cara fale, não, você pode calcular, você vai calcular a dose, quantas unidades você vai tomar e tudo mais. Ainda assim, a exposição das suas células à insulina constante, né? Comi, tive um pico de insulina, aí eu tomo remédio, ou eu aplico mais insulina, né, se for um caso diabético tipo 1, né, ou tipo 2, insulina independente. Ao longo do tempo, a tendência é que você fique cada vez mais resistente à insulina. Por quê? As suas células estão sendo banhadas em insulina, elas vão fazer uma dose cada vez maior. Tá? Então, o tratamento de diabetes convencional, né, dando insulina, ou metformina, os hipoglicemiantes em geral, do ponto de vista bioquímico, ele não faz sentido. Ele não faz sentido. E ele não era usado. Só que hoje em dia a gente tem interesses financeiros por trás disso. Alguém precisa vender remédio. Né? Alguém tem que ganhar comissão. Tá? Insulina é ruim em todos os casos? Claro que não. Um diabético tipo 1 sempre vai precisar tomar insulina. Se alguém falar que cura diabetes tipo 1, ele está mentindo deslavadamente. Tá? Para essas pessoas, a insulina tem que ser injetável, sim, injetada sim. Mas que tanto de insulina? Vai depender de quanto carboidrato ele comeu. Quanto menos ele comer, menos insulina ele vai precisar. Tá? É simples assim. Então, primeiro, eu peguei aqui agora, na verdade eu tinha visto outra coisa. A pergunta foi sobre diminuir a secreção de insulina na refeição lixo. Cara, olha só, você tem certeza, né, que você quer fazer uma refeição lixo? Porque se você é uma pessoa que já precisa... Perdão, gente. Se você é uma pessoa que já precisa tomar insulina, já precisa fazer uso de metformina, e você está querendo se dar o luxo de fazer uma refeição lixo, isso faz realmente sentido na sua vida? Reflete um pouco, sabe? Vou citar mais uma vez. Eu acho que os 3 PQCs anteriores eu citei, eu já vou citar de novo. Palavras do grande Teco Mendes, né? O grande coach Teco Mendes. Ele fala o seguinte: o problema não é você tropeçar. O problema é você gostar da pedra. Você tem que parar de gostar do que te faz mal. Ah, poxa, mas eu amo comer doce, eu amo comer bombom. Cara, mas se você está comendo uma coisa que ao longo prazo vai te dar um problema de saúde grave, para de comer. Eu acho que vale um pouco de sofrimento agora para evitar um sofrimento gigantesco lá na frente. E lembra que tudo na sua vida, tudo que você sabe, você aprendeu. Você aprendeu a gostar de doce. Você pode desaprender a gostar de doce. Sabe? Coloca na balança mesmo. Pesa o pró e o contra da coisa. Vale a pena mesmo se eu comer sua comidinha lixo, já precisando tomar insulina? Não faz sentido. Sabe? Assim, me perdoe a franqueza. Tá? Mas não faz sentido. O que você está fazendo não está sendo bom para você. Vamos lá. Próxima pergunta. Olá, Hilton. Adoro seu blog e vídeos. Obrigado. Em 2014, fui diagnosticado com DRGE. Distúrbio... refluxo. É isso, DRGE. Lembrei agora do que é. Cumpri todo o tratamento, incluindo mudança de hábitos alimentares. Mas volta e meia eu me vejo tendo que voltar para os prazóis, né, que deve ser o omeprazol e seus primos, dos quais quero muito me libertar. De que forma a dieta paleo low carb me beneficiaria, considerando-se o consumo de gorduras? De quais eu deveria me abster? Nota, sou adepto do jejum intermitente com protocolo 16/8. Não consumo grãos, farinha e batatas. Laticínios, apenas iogurte feito em casa e queijo curado. Não consumo açúcar ou adoçantes e nem embutidos. 53 anos, sem síndrome metabólica. 1,62 m, 59 kg. Desde já, obrigado. Vamos lá, vamos quebrar sua pergunta por partes. Quando você fala de quais gorduras eu deveria me abster, cara, as que todo mundo deveria se abster, gordura industrializada. Então você não coma óleo de soja, nem canola, nem milho, nem girassol, nem margarina. Né? Essas são aquelas gorduras das quais todo mundo deveria se abster, né? Não só você que tem problema digestivo. O outro ponto é o seguinte: você está falando que tem um distúrbio, foi diagnosticado com ele. Pelo que eu estou entendendo, a dieta paleo melhorou os seus sintomas, mas não resolveu. Tá? E aqui a gente tem que... Eu gosto sempre eu lembro de uma coisa que o Dr. Souto falou uma vez, né? Na verdade eu não me lembro onde foi que ele disse. Né? Mas no seguinte sentido, de paleo não cura tudo. Né? Infelizmente, pessoas têm distúrbios diferentes. E tem algumas coisas que a gente tem que conviver com elas. Você pode melhorar, né? Mas você não vai resolver. Eu tenho um caso em mim mesmo. Por exemplo, eu fui diagnosticado com fibromialgia, né, em 2002.
Com a dieta paleo, minha fibromialgia melhorou muito, 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 muito. Eu quase não tenho crises mais hoje em dia. Mas de vez em quando eu tenho. Né? E fico dolorido vários dias. Eu faço um esforço muscular pequeno e fico dolorido. Eu já tentei mexer em um monte de coisa. Sabe? Já tentei mexer em muita coisa mesmo na minha dieta. Não resolveu. O que eu tenho para mim hoje? A fibromialgia pode ser alguma coisa que vai me acompanhar até o dia que eu morrer. Né? Eu convivo com ela. Tá? Como eu falei, eu melhorei muito em vista do que eu era 10 anos atrás, que eu ficava às vezes uma semana quase que sem conseguir andar porque travava o ciático, ou eu não conseguia levantar nada porque travava o ombro. Isso não aconteceu, né, mais. Mas crises, né, mais leves, mas ainda assim crises, acontecem esporadicamente. Tá? Então, talvez no seu caso, não estou dizendo que tá? Talvez no seu caso, o seu DRGE, né, o seu refluxo, talvez ele te acompanhe para sempre. Né? Ele te acompanha para sempre. Então, assim, se já melhorou, que beleza, agradeça por isso. Mas não fique se martirizando e nem tentando achar que você está fazendo alguma coisa errada se não se resolver de vez. Talvez simplesmente não se resolva nunca. Tá? O que eu poderia te sugerir é que ao invés de tomar os prazóis da vida, você use coisas mais bacanas. Por exemplo, água com limão. Né? A água com limão e omeprazol, o efeito é quase que o mesmo. Tá? Com a diferença de que água com limão não é remédio. Eu já tive alguns casos qualquer palavra, distúrbios estomacais mesmo aí. Lá no comecinho da dieta paleo, eu comecei a consumir muita banana verde. Né? E eu não me dei bem com a banana verde como fonte de amido resistente. Então eu me lembro bem que um dia eu comi muita banana verde e, cara, me deu uma dor de estômago horrenda. Ficou doendo, tipo, 2 dias. E eu estava preocupado. Falei, pô, será que eu estou com úlcera? Nossa, a dieta me fez ter úlcera. Vou morrer. E conversei com muita gente e falaram, não, cara, às vezes acontece mesmo. A banana verde ela pode irritar o estômago de algumas pessoas. Toma água com limão. Né? Eu tomei água com limão, foi tiro e queda. Eu tomei água com limão, no outro dia eu já estava me sentindo bem de novo. Tá? E assim, desde então, eu gosto de sugerir às pessoas que façam isso. É gostoso, por exemplo, água com limão, né, eu tomo como se fosse um suquinho, né, acompanhando a refeição, geladinha com limão. Né, e ao mesmo tempo ela tem um ganho envolvido, ela tem um bem envolvido aí. Tá bom? Vamos lá. Por que ganhamos peso estando numa dieta paleo? Estou fazendo 45 dias, nos primeiros dias emagreci todos os dias. Agora parece que estacionou, só altera para mais. Não está baixando. Olha, tem tanta resposta para essa pergunta que talvez eu devesse fazer um PQC só para ela. Tá? Mas, via de regra, primeiramente, você tem que ver como é que está sendo esse aumento de peso. Você está realmente ganhando? Ou é um aumento que só aumenta num dia, diminui no outro, aumenta num dia, diminui no outro? Se for isso aí, é perfeitamente normal. Tá? Se você está vendo a sua curva de peso aumentar, aí pode ter um monte mesmo, né, de coisas envolvidas. No Paleo Diário tem 2 artigos que eu gosto muito de recomendar para as pessoas lerem, que são do Mark Sisson. Um chama 17 motivos pelos quais você não está perdendo peso. E o outro chama mais 9 motivos pelos quais você não está perdendo peso. Ele lista um monte de coisa. Então, por exemplo, as pessoas estão dormindo mal. O cara está dormindo mal. O dormir mal, sabidamente, impacta o ganho de peso. Tá? Outro, a pessoa está fazendo exercício crônico, aeróbico crônico demais. Pode induzir ganho de peso. O que mais? A pessoa está comendo demais. Né? Porque a gente tem dentro da dieta paleo essa... Eu já vejo que circula. Muita gente fala assim, não, caloria não quer dizer nada. Pode comer o tanto que você quiser. Né? E essa é uma meia verdade. Tá? O que acontece? Em dieta paleo você não tem que ficar se preocupando em contar as calorias. Por que isso? Porque se você comer comida de verdade, ela é muito saciante. Então você fica cheio antes de comer calorias demais. Aí você entra em déficit calórico sem passar fome. Você está saciado, mas você comeu menos do que você vai gastar. E aí você emagrece. Né? Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam, não, eu não preciso contar isso aqui não. E o cara vai lá e come 2 latas de creme de leite com mel. Né? Pô, é comida de verdade. O nata com mel é comida de verdade. Mas e aí? Né? Uma das premissas para você perder peso é você realmente reduzir o volume de calorias. O que não faz sentido é contar calorias. Contar é impossível. Né?
Dietas que contam calorias não funcionam na média. Tá? Então, assim, fica atento nisso também. Será que você não está comendo demais? Outra possibilidade. Determinadas pessoas, quando comem carboidratos de menos, elas ganham peso. É estranho, né? Parece que contradiz tudo que a gente estuda, mas acontece, né? É fato. E contra o fato não tem argumento. Tem gente que, para conseguir perder mais peso, precisa de mais carboidrato. São exceções? São exceções. Mas elas existem? Existem sim. Tá? Não fica achando que eu vou fazer dieta cetogênica e em 100% dos casos, todo mundo que faz cetogênica emagrece. Isso não é verdade. Tem gente que faz dieta cetogênica e engorda. Tá? Então fique atento nisso. Olha, procura no Paleo Diário esses 2 artigos lá que eu falei do Mark Sisson e lê. Tem mais, eu citei 4 possibilidades. Ele cita literalmente 26 possibilidades. Né? E se bobear, ele deve ter muito mais. Vamos lá, mais uma. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Valeu. Gostaria de saber se existe algum estudo ou evidência sobre a eficácia do tratamento da fadiga adrenal com a dieta low carb. Obrigado. Olha só, eu não achei estudos nesse sentido. Tá? Inclusive, eu achei opiniões contrárias. Por exemplo, tem alguns gurus da dieta paleo aí que o cara fala que a fadiga adrenal nem existe. Tá? Então, assim, e outros já falam que não, a fadiga adrenal pode ser combatida com dieta low carb. A Lara Briden, por exemplo, ela já acha que a fadiga adrenal ela pode ser combatida se você comer um pouco mais de carbo, que ela chama de carbos gentis. Né? Ela coloca nessa categoria aí batata, um pouquinho de arroz, né? Carboidratos que te ajudariam a regular os seus sistemas hormonais. Tá? Então é isso, sendo direto. Se você quer saber se tem algum estudo ou evidência, eu não achei. Tá? Procurei no PubMed, não vou dizer que não tenha, só posso te dizer que eu não achei. Vamos lá, mais uma. O que fazer para destravar um platô de perda de peso? Pergunta basicamente que eu acabei de responder antes. Né? Tem N fatores que você pode trabalhar. Tá? Um deles, que eu já vou adiantar logo, é dar tempo ao tempo. Né? Muitas vezes a pessoa fica travada num platô semanas e de repente volta a perder peso. Né? Tem um artigo do Lyle McDonald, que o Lyle ele é um cara mais da musculação. Tá? Ele fala sobre perda de peso, mas ele é mais sobre questão de ganho de músculo. Né? E ele tem uma hipótese, não é uma teoria comprovada, é uma hipótese dele que é o seguinte: muitas vezes, enquanto a gente está perdendo gordura, seus adipócitos, né, suas células de gordura, elas estão substituindo o volume perdido por água. Então a pessoa perde gordura, mas o peso dela continua estável. Vai perdendo gordura e o peso não muda, perde gordura e o peso não muda. Até que de repente, por algum motivo não explicado ainda, aquela água sai. Você transpira mais, você urina mais, aquela água some e de repente, de um dia para o outro, você emagrece um tanto. Né? Eu não vou dizer que isso já aconteceu comigo, não. Até porque o que o Lyle fala é simplesmente uma hipótese. Né? Não tem nenhum estudo que embasa o que ele fala. Mas já teve vezes, principalmente no início da dieta, que eu fui dormir pesando X e acordei pesando X menos 500 gramas, X menos 600 gramas. Isso aconteceu comigo. Então eu sei que acontece. Tá? Em relação à sua pergunta, se você quer ver o que fazer para destravar um platô de peso, dá uma conferidinha nesses 2 artigos do Mark Sisson. Né? O 17 motivos pelos quais você não está perdendo peso e o mais 9 motivos pelos quais você não está perdendo peso. Estão os 2 no blog lá, confere. Mesmo me sentindo melhor com a ingestão de sal quando estou um pouco zonza, eu tenho um bloqueio de por que precisamos de mais sal em low carb / paleo. Nossos ancestrais não ingeriam sal. Por que nós devemos ingerir? Bem, primeiramente, a gente não deve ingerir sal, que eu falei antes. Né? O sal, você não precisa comer sal puro. Né? A gente obtém sal dos alimentos. Em relação à sua pergunta, o que eu estou entendendo? Você está falando que você está ingerindo sal quando você está zonza, eu estou supondo que ou você está começando na dieta agora, ou você está fazendo jejuns prolongados. Que é geralmente nessas 2 ocasiões que a gente perde muito sódio, porque tanto quando você entra em jejum prolongado, quanto quando você começa a fazer a dieta, você perde muita água. A gente urina muito, a gente transpira muito, com isso a gente perde muito sódio, e aí dá aquelas dores de cabeça, tonteiras, e um pouquinho de sal resolve. Tá? Então, eu estou entendendo que você está num desses 2 pontos. Ou você está começando a dieta agora, ou você já conhece e tudo mais, e está fazendo jejum. Tá? Então, indo para a segunda parte da sua pergunta. Nossos ancestrais não ingeriam sal.
Por que nós devemos ingerir? Olha só, você tem que dar um passo atrás e olhar a coisa de longe. Você tem que pensar o seguinte, os nossos ancestrais não comiam o monte de carbo que a gente come. Por conta disso, a insulina deles não estava alterada igual a nossa está. Tá? Então eles não retinham esse monte de água que a gente retém. Então eles não precisavam parar de comer carbo, igual a gente precisa parar. E aí, de novo, quando a gente para de comer carbo, ou reduz, né, a insulina baixa, você começa a transpirar, começa a urinar e perde sódio. Aí faz sentido você comer sal. Então é isso. Os nossos antepassados não comiam sal puro porque eles não precisavam mesmo. E não é no sentido fisiológico, todo mundo precisa de sal. É no sentido de que o metabolismo deles estava sempre reguladinho. Então eles não tinham essas ocasiões que eles perdiam um monte de sódio, igual você está perdendo agora, ou por estar em jejum, ou por estar começando a dieta. Você consegue compreender isso? A gente está vendo o evento depois que ele já aconteceu. Tá? Se você for lá nos esquimós, por exemplo, provavelmente eles não vão ficar comendo sal. Mas por quê? Porque eles nunca comeram um montão de carbo. Então eles não precisam parar de comer carbo para emagrecer, por exemplo. Então, é literalmente isso. Vamos lá. Meus parabéns e continue. Obrigado. Já que há muitos poucos profissionais de saúde que são da velha escola. Relembrando, eu não sou profissional de saúde, tá, gente? Eu não sou médico, não sou nutricionista. Eu só gosto muito do assunto, estudo, né? Estava fazendo faculdade de nutrição, mas eu não sou nutricionista formado. Vivo na Espanha e mudamos, o meu esposo e eu, o modo de comer já faz uns 3 anos. Como ele é de Budapeste, começamos seguindo as dicas de um psicólogo húngaro. Depois encontrei o Dr. Carlos Souto. Para mim foi muito fácil, já que sempre procurei comer de maneira saudável e para o meu esposo por ser um ser humano muito consciente. Abraços. Olha, legal, nem é uma pergunta, foi só um agradecimento. Olha, eu que agradeço, fico muito feliz de estar podendo ajudar a gente aí na Espanha e na Hungria. Vamos lá. Boa noite, Hilton, parabéns pelo excelente trabalho. Você tem ou sabe de algum estudo científico sobre a autoemoterapia? Qual a sua opinião sobre a prática? Desde já agradeço. Olha só, autoemoterapia, né, para quem não sabe, né, foi um tratamento desenvolvido no início do século XX, no finalzinho de 1900 e pouquinho, que ele consiste no seguinte: o médico ele tira sangue venoso, então pega uma veia sua e tira um pouco de sangue, e depois ele aplica esse mesmo sangue, faz uma aplicação intramuscular em você, ou seja, uma transfusão de sangue para você mesmo. Qual que é a ideia do cara? Esse sangue venoso injetado no tecido intramuscular, ele vai ser visto como um corpo estranho, vai ativar o seu sistema imune, né? Vai correr um monte de células lá para combater aquele líquido estranho que está entrando, né? Aquele tecido estranho, e com isso o seu sistema imune vai ficar mais forte. Essa é a teoria. Tá? A questão toda da autoemoterapia é que não tem estudos que embasam, pelo menos eu não achei nenhum. Eu rodei o PubMed todo lá, né, para ver isso. A autoemoterapia no Brasil, se eu não me engano, ela é proibida. Ela é vista como medicina alternativa, alguma coisa que beira o charlatanismo. Como eu falei, né, e na verdade no PQC passado me perguntaram sobre o plasma de Quinton, né, que é injeções de água salina, né, água do mar diluída até da salinidade do sangue, do plasma humano injetado. Esse tipo de coisa eu nunca falo que é charlatanismo, que não funciona. É diferente, por exemplo, da homeopatia, que já tem um monte de estudo mostrando que não funciona, que é placebo. Tá? Mas beleza, para esses caras não tem estudos, nem falando que sim, nem que não. Tá? Na falta de estudos, eu escuto a voz do meu ceticismo. Então, eu, sendo cético, eu diria, cara, eu nunca faria um negócio desse antes de ver um estudo sério dizendo que funciona. Tá? A minha opinião é essa. Eu não vou falar que a autoemoterapia é charlatanismo, não. Mas eu não tenho nenhuma evidência para acreditar que seja verdade. Tá bom? Então, no dia que aparecer um estudo, eu vou ler, vou ver se o estudo foi bem feito e tudo mais, e aí eu posso mudar a minha opinião. Até segunda ordem, eu fico longe disso. Tá? Vamos lá. Olá, Hilton. Acompanho o seu blog e outras mídias sociais suas e vejo que geralmente seus pratos não possuem muitas saladas ou vegetais folhosos. Qual o motivo? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Cara, a minha opinião sobre saladas, ela mudou bastante, eu acho que foi no ano passado. É um artigo que eu publiquei no Palio Diário, que eu não vou me lembrar do título agora, mas o cara falando o seguinte:
dada aquela crise de água, um artigo de um cara americano, aquela crise de água da Califórnia, né, os aquíferos lá estão secando, os caras estão a situação deles está crítica. Dada a falta de água, não faz sentido a gente plantar verduras, folhas. Por quê? Essas folhas, a quantidade de nutrição que elas entregam é muito baixa. O exemplo dele era o seguinte, ele fala, pensa que um pé de alface grande, ele tem mais ou menos 1 litro de água acumulado nele ali. Tá? Mas de nutrientes, 5% desse peso é nutriente. Os outros 95% desse peso é água. Literalmente, você não vai aproveitar aquilo. Né? Ele faz até um paralelo e fala, olha, peso por peso, um pé de alface tem mais água do que uma garrafinha de água. Né? Proporcionalmente, né? Se você pegar uma garrafa de água mineral, o percentual daquele conjunto ali que não é água é maior do que o percentual de nutrientes que tem na alface. Né? Então, o outro ponto que o cara falava é o seguinte, para você fazer uma plantação de folhas, você vai desperdiçar um monte de água. Ainda mais aqui no Brasil, a gente faz irrigação por aspersão, né? É difícil você ver por gotejamento, a gente desperdiça um monte de água. Aí depois você tira aquele alface, aquela couve, aquele que quer que seja, coloca num caminhão e vai rodar gastando gasolina até chegar em tal lugar. Até lá você já perdeu um monte. Um monte de coisa aquilo já estragou. Aí você pega aquilo no caminhão, põe no supermercado, vai para o Ceasa, do Ceasa vai para o supermercado, fica exposto lá, aquele negócio vai durar 2 dias e você vai jogar metade fora. Do que foi comprado, você leva para sua casa, a metade vai perder também, porque o alface vai ficar preto e você vai jogar fora. Né? Então o que aconteceu? Você causou um impacto grande, né? Porque você gastou um monte de água, um monte de gasolina, um monte de energia elétrica para manter refrigerado. Né? Não teve quase que nutrição nenhuma, porque o que tem de vitamina e de fibra ali é ridículo. Porque para o volume que a gente precisa, você teria que comer muito. Tá? Então, hoje em dia, eu advogo por comer coisas que são mais nutricionalmente densas. Né? A gente sabe que as coisas mais nutricionalmente densas é carne e ovo, inegável, ponto. Mas eu gosto muito de comer plantas. Tá? E aí, se eu tiver que comer planta mesmo, eu vou comer um negócio que, primeiro, que me dá mais sustância, né, como dizem em Minas, vai encher mais a minha barriga, né, e que vai me entregar mais nutrição por grama de alimento. Então eu não vou ficar comendo alface, não. Eu vou comer abóbora. Eu não vou ficar comendo, sei lá, espinafre. Né? Eu vou comer, sei lá, chuchu, berinjela na manteiga, alguma coisa que vai me entregar mais nutrição pelo dinheiro que eu pago. Entendeu? Então, hoje em dia, por exemplo, na minha casa é raríssimo eu comprar folha, é raríssimo. Você pode ver que toda vez as fotos que eu posto, toda vez que você vê um prato que tem folha, provavelmente foi no restaurante que eu estava almoçando. Fui comer no self-service e lá eu não tenho dó, porque eu não paguei por aquela folha. A perda dela não foi minha. Tudo bem que eu estou pagando mais caro pelo quilo ali, mas aquela eu como sem dó. No geral, eu não como folhas por isso. Tá? Elas não fazem falta para a minha saúde. Né? A fibra, eu estou comendo um monte de outros vegetais que são fibrosos, então eu não preciso comer folhas. Não me entenda mal, eu adoro folhas, eu amo couve na manteiga, eu adoro espinafre na manteiga, eu adoro alface, eu adoro acelga, eu gosto muito de tudo isso. Só que o custo-benefício não se paga. É muito caro pelo que entrega, então eu não como. Tá bom? Não como em casa, tá? Na rua, no self-service eu como. Mais uma pergunta. Boa noite, Hilton. Queria saber sua opinião sobre determinado assunto. Alguns programas de treinamento, como o Starting Strength, que é do Mark Rippetoe, e outros dizem de maneira geral para você aumentar a carga nos exercícios a cada 1 ou 2 sessões de treino. Mas lendo o texto do Mark Sisson sobre tendões, que você publicou no seu blog, deu a entender que os tendões demoram muito mais a se recuperar e alguns treinadores falam da importância de ficar com o mesmo peso por 8, 12 semanas. Qual abordagem é mais segura a longo prazo que você acha? Desde já agradeço e parabéns por compartilhar seu conhecimento. Abraços. Bem, obrigado pelos abraços. E olha só, assim como eu não sou médico e assim como eu não sou nutricionista, eu também não sou educador físico. Tá? Então, o que eu vou falar aqui agora é literalmente opinião, que na verdade foi o que você me pediu, né? Foi uma opinião. Olha só, eu respeito muito o que o Mark Sisson fala, né? Porque ele não fala levianamente, ele sempre cita muitas referências. Tá? Por outro lado, cara, o Mark Rippetoe,
o conhecimento que o cara tem de fisiologia do exercício, de ganho muscular, né, é enorme, é enorme. Sabe? Então, assim, realmente eu fico dividido entre os dois, entre a opinião dos dois caras, porque os dois sabem muito do que eles estão falando. Tá? Eu não sei, talvez o melhor, como quase tudo na vida, é você tentar achar o caminho do meio. Tá? Não sei, então talvez não aumentar o peso com tanta frequência quanto o Ripton tá falando, né? E ao mesmo tempo não ir tanto pro lado do que o Sisson fala. Entendeu? Tentar combinar as duas coisas. Né? É realmente difícil quando você tem opiniões divergentes de duas pessoas que você confia. Né? Qual delas você escolhe? Tá? Eu tentaria ficar com a média dos dois. Tá, ok? Acho que assim, é literalmente ver o que tem de bom em cada um deles, ver o que está funcionando para você. Também eu acredito muito nisso. Tá? O que funciona bem para você. Tá? Bem, pessoal, já estão batendo aqui. Tem bastante. 1 hora de falatório já na cabeça de vocês. Eu vou ter que encerrar por hoje. Assim, literalmente está dando a minha hora. Não consegui responder todas as perguntas, infelizmente. O formulário vai continuar aberto. O formulário vai continuar sempre aberto lá no blog. Podem cadastrar mais coisas. Né? Não se acanhe, não se preocupe de fazer perguntas repetidas. O máximo que eu vou falar é olha na edição 2, olha na edição 3, que eu respondi essa mesma pergunta lá já uma vez. Tá bom? Para você que está começando com dieta paleo ou low carb agora, né, que está cheio de dúvidas, é muito normal ter dúvidas, né? Eu gostaria de te sugerir um material que eu produzi, né, que eu chamo de um manual para a jornada. Nele eu reúno toda a minha experiência, né, tudo que eu fiz para chegar onde eu estou hoje. Né? Eu emagreci 15 quilos, né? A minha fibromialgia, como eu falei, né, não sarou, mas ela foi muito minorada. Tinha uma série de outras coisas, eu tinha muita espinha, não tenho mais, cotovelo rachando, unha rachando, tudo isso sumiu, graças à dieta paleo. Tá? Também eu reuni toda essa experiência, né, dentro de um conjunto de textos, né, são livros na verdade, né, e coloquei isso lá no Paleo Diário. Então, se você tiver interesse, dá uma conferida. O endereço é http://manual.paleodiario.com. Eu vou colocar o endereço aqui embaixo mesmo no próprio vídeo. Dá uma passeada por lá depois, vê se te interessa, vê se interessa alguém que você conheça, que queira adotar uma abordagem ancestral para a própria alimentação. Tá, ok? Vou ficar por aqui hoje. Né? Eu gostei muito das perguntas, achei bastante enriquecedoras. Eu gosto quando me fazem estudar. Né? É bom para manter o cérebro funcionando. E, bem, deixo para vocês as minhas mensagens de sempre. Né? Primeira mensagem, respeite o seu corpo. Né? Se está doendo, se está ruim, se está inchado, tem alguma coisa errada. Respeite o seu corpo. Conselho número 2, né? Mantenha o foco, né? Converse com a gente, tente se manter na trilha. Tá? Você não está sozinho. Né? Tem muita gente tentando escolher esse mesmo caminho que você. Então pergunte, divida seu problema para ele ficar menor. E finalmente, coma comida de verdade. Né? A comida de verdade é o que nos cura. Talvez não cure tudo, né? Como eu falei, né? A dieta paleo não é remédio que sara todas as coisas, né? Mas os grandes matadores da humanidade, atualmente, né? As doenças crônicas, ela é um santo remédio, sim. Tá? Então, coma comida de verdade sempre. Beleza, pessoal? Uma boa noite para todos, né? E até a sexta-feira que vem, se tudo correr bem, estarei online de novo às 9 horas. Grande abraço.